Olá, caminhante. E aí, tudo bem? Ó, eu tô aqui no Botânico novamente, né? E dei uma paradinha, sentado aqui ao lado do Lago das Ninféias, certo? Para falar com você. Eu não costumo pedir isso para você, mas hoje eu vou pedir, tá? Permaneça até o fim do vídeo, tá bom? Hoje eu creio que tem algo muito importante para que você fique sabendo, tá bom? Mas vamos lá. Esse aqui é um lago que é formado pelas águas do rio Ipiranga, certo? As primeiras, né? A primeira formação do lago aqui, que vem das fontes do Ipiranga, que é lá para cima, ele vem, forma o lago e depois desce e vai no seu caminho, tá bem? Bom, e o que eu quero falar? É porque ontem, o dia 7 de setembro, foi a independência do Brasil, certo? Acontecida às margens do rio Ipiranga, um pouco mais à frente, lá perto do museu, tá? E foi algo que muita gente foi para comemorar, mas às vezes tem pessoas que nem sabem mais o que que é isso, né. Algumas pessoas você conhece, principalmente a juventude aí mais nova, o pessoal mais novo, nem sabe o que é a independência do Brasil, o que que é isso, né. Mas vamos lá, eu não quero falar especificamente da independência do Brasil, por quê? Porque como eu falei, tem pessoa até que esqueceu já dessa independência, não é mesmo? A gente vive uma situação aí política, e eu não quero falar de política, vocês sabem disso, eu não falo sobre política, tá? Mas somente o fato que me lembra e eu linko então agora com o que eu quero dizer para vocês. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando criou o homem e o colocou em um jardim muito lindo para cultivar, cuidar desse jardim. E deu uma ordem a ele: olha, você não coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Bom, acontece que essa ordem foi dada ao homem e à mulher dele também, que Deus já havia criado. Mas um dia, porque ela deu ouvido a uma conversa fiada, né, na verdade é uma mentira contada a ela desacreditou da palavra de Deus, da voz de Deus, e resolveu experimentar aquele fruto. Porque alguém lhe disse, Satanás lhe disse ali, a serpente lhe disse, de que se ela comesse daquele fruto, na verdade, ela não morreria, mas passaria a ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então a mulher, acreditando nessa palavra, comeu e deu a comer do fruto ao seu marido. Bem, a palavra de Deus era verdadeira, mas a da serpente não. O que aconteceu? Bom, a partir daquele momento, a mulher e o homem, né, o homem e a mulher, passaram a viver de forma diferente do que viviam. Antes, todos os dias, Deus ia até o jardim para conversar com eles. Na viração do dia, Deus ia lá, conversava com Adão, conversava com Eva, possivelmente falava do dia, das coisas, das instruções, orientava Adão no seu dia a dia, no seu fazer, nas suas responsabilidades. Então Deus estava sempre cuidando da vida de Adão. Mas talvez a mulher tenha se achado já entediada com isso. Toda vez dependia do que Deus lhe orientava. Então ela resolveu experimentar o que a serpente lhe havia falado, né? Comer o fruto para ter as mesmas condições de Deus de saber e conhecer o que é certo ou o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito. Bom, o efeito foi o contrário, né? Na verdade, veio a morte para eles. E esta morte acabou passando por todos os homens, para todos os homens. Mas antes, quando Deus chegou ali no jardim, na sua última tentativa de conversa com o homem, percebeu que o homem estava nu, foi a primeira vez que o homem sentiu também necessidade. Na verdade, depois de comer a fruta, o homem e a sua mulher perceberam que estavam nus. Então ali é relatada a primeira necessidade do homem. E o homem então, agora já conhecedor do que é certo, do que é errado, decide suprir a sua necessidade, resolver a sua necessidade, e fez para si roupas de folhas. Mas quando Deus chega até Adão e vê a necessidade de Adão, Deus também viu que eles estavam nus e resolveu então suprir a necessidade de Adão. E Adão foi suprido por Deus numa manifestação da graça e do amor de Deus. E Deus fez para Adão, após ter sacrificado um cordeiro, roupas de couro para o homem e para a mulher. Eu fico pensando, será que dá para comparar a durabilidade de uma roupa feita com folhas de árvore
com uma roupa feita com couro, com a pele de um animal? Pense aí, quanto dura uma e quanto dura a outra. O couro, a pele do animal, foi a forma como Deus resolveu a necessidade do homem. Mas para isso foi morto um animal, que já apontando para a cruz de Cristo. Bom, passado o tempo, passados os anos, passados os milênios, vem agora Paulo e nos falar que por causa do pecado de Adão, nós também somos tratados por Deus como pecadores. Querendo ou não, nós estamos debaixo da mesma condenação de Adão. Porque quando Adão comeu a fruta, ele deu um grito. Um grito, sim, parecido com o que Dom Pedro deu, né, em 1500 aqui, em 1500 não, em 1822, né, às margens do Ipiranga. Dom Pedro aqui gritou, independência ou morte, não é isso? Mas Adão, ele gritou, independência e morte. Porque ao comer da fruta, ao tornar-se independente de Deus, lhe sobreveio também o fato de que ele passava a morrer. Bom, Paulo nos ensina em Romanos de que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e em nosso coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, então nós seremos salvos. Salvos do quê? Dessa condenação da morte. Por quê? Porque com esse declarar de Jesus Cristo como Senhor da minha vida, nós fazemos exatamente o contrário de Adão. Com essa expressão, com esse grito agora, não mais de independência e morte, nós gritamos dependência e vida. Passamos a depender de Deus. Quando declaramos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós declaramos que queremos passar novamente a depender, que Deus venha tratar conosco, venha falar conosco e venha nos orientar, nos dizer o que podemos, o que não podemos, o que é certo, o que é errado, na visão, no prisma de visão dele, porque ele sabe o que é correto e o que é errado. Nós muitas vezes não somos enganados pelo nosso coração, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, mas Deus, Ele sabe o que precisamos, o que necessitamos e como suprir as nossas necessidades. E há exemplo da forma como Ele supriu a necessidade de Adão, fazendo uma roupa que praticamente é quase que eterna. Deus também tem soluções para as nossas necessidades. Soluções que nós, com o nosso conhecimento, nossa capacidade, não temos condições de dar. Mas Ele sim, na sua imensa bondade, misericórdia e graça, Ele tem não só a condição de fazer, mas Ele tem prazer em fazê-lo. Então, meu irmão, você aí que está me ouvindo, eu quero te convidar, assim como Adão gritou lá, independência e morte, nós dermos um grito totalmente contrário dele. Mas sim gritarmos dependência e vida de Deus, resolvendo a decidir, né, viver novamente debaixo do cuidado de Deus, tendo ao Senhor Jesus como Senhor na nossa vida, para nos orientar e nos encaminhar. Amém? Obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe, tá bom? Mas não esqueça, vamos continuar caminhando, tá bom? Deus abençoe.